Bom dia, irmãos queridos, nesta quarta-feira, dia 3 de setembro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos hoje meditar o Evangelho de São Lucas, capítulo 4, versículos de 38 a 44. Inclinando-se sobre ela, a levantou, colocava a mão sobre cada um deles e os curava. Hoje meditamos sobre a cura da sogra de Simão, que sofria por uma febre alta. São os primeiros passos da vida pública de Jesus. Esse gesto simples de Jesus, que se inclina para curar essa mulher, é sinal do inclinar-se de Deus sobre a humanidade ferida pelo pecado. Em Jesus, Deus se mergulha na morte do homem para levantá-lo e ressuscitá-lo, colocá-lo em pé, capacitá-lo a servir, segundo a sua natureza de Filho de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava sofrendo com febre alta e pediram a Jesus em favor dela. Inclinando-se sobre ela, Jesus ameaçou a febre e a febre a deixou. Imediatamente, ela se levantou e começou a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos por diversos males os levaram a Jesus. Jesus colocava as mãos em cada um deles e os curava. De muitas pessoas também saíam demônios gritando: Tu és o Filho de Deus. Jesus os ameaçava e não os deixava falar, porque sabiam que ele era o Messias. Ao raiar do dia, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e, indo até ele, tentavam impedi-lo que os deixasse. Mas Jesus disse: Eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também a outras cidades, porque para isso é que eu fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judeia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus reclinou-se sobre a mulher e ela se levantou. Este milagre que aconteceu no início da vida pública de Jesus é muito significativo. Esta mulher representa todos nós, caídos, doentes, na febre dos vícios que nos joga no chão. Jesus vem, fica ao nosso lado, se reclina sobre nós, pega na nossa mão e nos ressuscita, nos levanta. Tente meditar e imaginar esta cena. Esta mulher jazia numa humilde cama em um canto da casa, sem força, abatida pela alta febre. Jesus entra na casa e logo fica sabendo da situação e se aproxima. Simplesmente, ele pega esta mulher pela mão e a coloca em pé. Ela fica melhor a tal ponto que começa a servir Jesus e os apóstolos. Tente imaginar esta cena. Tente imaginar os sentimentos que passaram no coração desta mulher e os pensamentos das pessoas que assistiram à cena. Tente imaginar o que Jesus sentia e pensava realizando este milagre e curando todos os outros doentes.
Essa ação tão rápida e eficaz de curar a sogra de Pedro deve ser profundamente entendida. Jesus não cura somente o físico dessa mulher, mas a coloca em pé e a capacita a servir. O mesmo Jesus faz conosco. Não somente nos cura, mas nos coloca em pé em todos os sentidos. Para fazer isso, Jesus precisa reclinar-se. Essa não é uma simples ação, mas lembra o que Jesus fez em toda a sua existência. Esse reclinar-se de Jesus inicia com a sua descida do céu, na encarnação no seio de Maria, e tem seu cume no rebaixamento da cruz, quando ele assume totalmente a forma de escravo, de servo sofredor. Quanto custou a Jesus essa ação de se reclinar sobre as nossas misérias e doenças? Foi um reclinar-se radical. Jesus se jogou dentro da nossa fossa. Desceu mais abaixo do que nós, debaixo dos nossos pés. Nos carregou nos seus ombros e nos lançou para fora da fossa. Assim nos salvou. Mas ele mesmo, sem culpa, ficou dentro da fossa e morreu no nosso lugar. Assumiu sobre si as nossas doenças. Pelas suas chagas fomos curados. Sabemos muito bem que esse é o percurso do servo sofredor. É o percurso de todos os que desejam fazer o bem. Jesus não te cura com um toque de varinha mágica, mas se joga dentro da tua fossa, abraçando-te no fundo do poço, mergulhado no lodo onde você está e levantando-te. Quanto devemos meditar sobre isso, para não reduzir Jesus a uma borboleta mágica. Nada de magia, pois paga um alto preço para a nossa salvação. Jesus nos pagou com o seu sangue. Podemos refletir hoje sobre isso e fazer nascer em nós a sincera gratidão pela salvação que Jesus nos trouxe e que lhe custou a vida. Amor só se paga com amor. Jesus se sacrificou por nós e é bem justo que nós nos sacrifiquemos por Ele. A experiência do nosso Padre Justo é um exemplo do que estamos falando. No momento em que ele se encontrava caído na Cracolândia, Jesus o alcançou, falando-lhe ao coração: "Eu te amo." Esta experiência o levantou e o colocou em pé, a tal ponto que lhe abriu as portas do sacerdócio e de uma vida santa. Depois ele voltou para a Cracolândia com os nossos irmãos sireneus, dizendo: "Vamos saquear o inferno." E lá naquela missão se reclinou sobre um pobre mendigo, doente de Covid, e esta doença pegou nele e o conduziu à morte. A verdade é que Padre Justo deu a vida como Jesus, continuando o reclinar-se de Jesus. A única coisa que não coube no meu cachimbo, porque de verdade não deu tempo, foi a minha vida, como de muitos irmãos que se perdem, que morrem na rua. Né? Era muito jovem, nesse tempo eu estava com 19 para 20 anos, né? E foi 3 anos, né? 19, 20, 21. Né? Foi quando, no final desse tempo, onde a misericórdia de Deus me encontrou, onde a misericórdia de Deus veio em meu auxílio. Depois de uma noite longa de uso de droga na Cracolândia, né, que é sempre o mesmo lugar, né, em São Paulo, a Boca do Lixo, onde é conhecida hoje, depois de uma noite de uso de droga, sentado numa guia, quando o sol ia saindo, por volta mais ou menos umas 6h30, 7 horas da manhã, estava numa depressão muito grande, chorando e sentado, né, sentado na beira da guia, né, onde é de verdade ali a Rua Dino Bueno hoje. E
ali desolado, né? Sujo, fedido, né? Sem esperança nenhuma, querendo ser amado, e eu não tinha nada disso, não tinha nada disso. Lembrava muito da minha família. Não foi uma família perfeita, mas quanto meu pai e minha mãe fez falta para mim, né? Nesse tempo. Então foram 3 anos de muita dor, né? De muita luta também, e de muito livramento de Deus. De muito livramento de Deus. Livramento de cadeia, livramento, né, de morte por dívidas de droga. Porque não é que eu consegui ser um bandido, assim como muitos falam. Não fui um bandido. Eu consegui de verdade, né, ser um drogado, um nóia, uma pessoa que trocava sua vida por crack, né? Assim, sentado naquela guia, naquele dia de manhã, eu implorava por uma ajuda, né? Interiormente, chorando, em depressão. E naquele dia Deus mandou um anjo para mim. Naquele dia Deus, não que Ele nunca tinha olhado, sempre olhou para mim, mas naquele dia Ele veio em meu auxílio na sua misericórdia e transformou a minha vida. Quando a minha vida era um lixo de verdade, como esse aqui, onde não tinha valor nenhum, Deus teve misericórdia de mim e enviou um anjo para me salvar. Eu não sei o nome desse anjo. A única coisa que eu lembro, irmãos, é o sorriso dessa mulher. Essa mulher passou naquela manhã de tristeza profunda no meu coração. Ela tocou o meu ombro, sorriu e disse somente uma palavra, a mais linda do mundo: Jesus te ama. Irmãos, essa palavra na rua, ela é a mais falada. Ela é a mais falada. Todo irmão ouve isso. Jesus te ama, Deus tem uma obra na tua vida. Mas naquele dia, o solo do meu coração estava pronto para receber essa semente. Eu não lembro muito do rosto dela, mas o sorriso dessa mulher é maravilhoso. E naquele dia eu tive força de me levantar, né? Já fazia uns 15 dias que não tomava banho, sujo, fedido de verdade. E liguei para minha mãe, pedi ajuda, falei: mãe, me ajuda pelo amor de Deus, eu não aguento mais essa vida. E Deus começou a colocar a mão e desenrolar a minha vida, né? Fui para uma comunidade, né? E lá comecei um processo de restauração. Fiquei 9 meses nessa comunidade. Voltei de novo para São Paulo, né? E reiniciei a minha vida. Mas com muita força, porque essa palavra que essa mulher disse para mim nos momentos mais difíceis, ela voltava com muita força. Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama, né? Deus começou a dar jeito na minha vida. Jesus nos ensina como há de ser o nosso relacionamento com os nossos irmãos caídos, perto de nós, ao nosso redor. O que devemos fazer diante de qualquer irmão prostrado, caído, que Deus coloca no nosso caminho. A primeira coisa é parar perto dele, reclinar-se sobre ele, se fazer um com ele, estender a mão em direção a ele, começar a conversar com ele. Quando um pobre te estende a mão, nunca é bom dar esmolas, porque o dinheiro que você dá normalmente é mal usado para alimentar os vícios. Mas você pode parar, sorrir, cumprimentar, dar a mão, começar a conversar, dar-lhe atenção, sentar no chão ao lado desse irmão que está na rua. Se você percebe que ele está com fome, então vá a uma lanchonete com ele sem ter vergonha e compre um sanduíche para ele e para você, um suco. Ou pelo menos partilhe com ele o que você tem. Comam juntos. Se puder ir além, convide ele para ir à sua casa. Estabeleça uma amizade com ele. Convide-o para um retiro de Ruá, um Yeshua. É somente esse relacionamento que muda a vida. Nessa altura, uma pessoa normal poderia cair na tentação de se acomodar. A fama foi criada, agora Jesus é considerado o profeta de Cafarnaum e pode viver tranquilo. Mas ele não para nisso. Ele tem consciência de sua missão para o mundo inteiro.
para cada homem caído. Ele mesmo vai à procura desse homem. Eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também a outras cidades, porque é para isso que eu fui enviado. É importante notar que Jesus vai ao encontro do povo, não espera que o povo venha ao seu encontro. Ele enfrenta viagens longas e cansativas, enfrenta rejeições, como aquela vez que a cidade dos samaritanos não lhe permitiu de pernoitar, ou aquela outra vez que o convidaram a se retirar logo depois que mandou os demônios entrarem nos 2.000 porcos que se afogaram. Jesus enfrenta a hostilidade dos fariseus, dos escribas, vai livremente ao encontro da morte em Jerusalém. Irmãos, quanto isso ensina a cada um de nós, não podemos ficar parados nos pequenos e parciais resultados. Precisamos sempre ir ao encontro de quem não está ainda dentro da igreja, ao encontro de quem está caído e afastado, mesmo que isso seja um caminho difícil, cheio de espinhos, mesmo que seja grande a tentação de ficar com os poucos que sempre batem palmas para nós. Não existe cristão sem o fogo da evangelização dentro dele, sem o desejo de espalhar a todos a potência do bem. Jesus te levanta e te capacita de verdade, te liberta, não para ficar no bem bom, mas para servir, como fez a sogra de Pedro. O servir é o sinal da plena restauração. Até que não capacitamos as pessoas que ajudamos para amar, até que não as tornamos capazes de amar como nós fizemos com elas, ainda não se completou a evangelização e o anúncio da Boa Nova. Porque, repetimos, a plena realização da Boa Nova é tornar uma pessoa capaz de servir, levantá-la para o serviço, não para outra coisa. Isso é verdade em todos os grupos de evangelização que caminham conosco, que fazem este diário. Isso é verdade em cada casa de acolhida. Até que não nasce o serviço para um pobre caído, ainda o Yeshua, o Ruá, o Caná não fizeram seu efeito. Estas reflexões nos ajudam a entender com mais profundidade o trecho que hoje meditamos e que agora vamos ouvir novamente. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava sofrendo com febre alta e pediram a Jesus em favor dela. Inclinando-se sobre ela, Jesus ameaçou a febre e a febre a deixou. Imediatamente, ela se levantou e começou a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos por diversos males os levaram a Jesus. Jesus colocava as mãos em cada um deles e os curava. De muitas pessoas também saíam demônios gritando: Tu és o Filho de Deus. Jesus os ameaçava e não os deixava falar, porque sabiam que ele era o Messias. Ao raiar do dia, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e, indo até ele, tentavam impedi-lo que os deixasse. Mas Jesus disse: Eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também a outras cidades, porque para isso é que eu fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judeia. Vamos parar um pouco para sublinhar e anotar as frases que mais nos atingem e falam ao nosso coração.
estamos agora prontos para escolher o nosso propósito, que nos ajude a amar e a ensinar a amar. Vamos dedicar mais um minuto para pensar bem em como colocar em prática o quanto nos propomos. Ir ao encontro do homem caído. Paz e alegria a todos. A boa nova se realiza nos servir. Paz e alegria a todos. Deus tanto amou o mundo que nos deu seu Filho amado. Jesus Cristo é o Senhor, é tão grande o seu amor. Proclamou a mensagem da paz para quem quisesse ouvir. E depois mandou proclamar seu amor, eu vou cantar. Proclamarei ao mundo amor, o maior amor que existe. Busca todo o que se perdeu e leva de volta ao Pai. Toda a escuridão passará e a luz de Deus vai brilhar. E a cada passo que eu der nessa estrada, o amor de Deus sempre vou proclamar. Deus tanto amou o mundo que nos deu o seu Filho amado. Jesus Cristo é o Senhor, é tão grande o seu amor. Proclamou a mensagem da paz para quem quisesse ouvir. E depois mandou proclamar seu amor, eu vou cantar. Proclamar
maior.